ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do GeoPizza. Eu sou aqui, Rodrigo Zotz, com o grandiosíssimo Alexander. E hoje nós vamos ir para um tema muito interessante. Um tema família. Um tema polêmico e um tema... Hoje o tema que a gente escolheu para o nosso segundo episódio... Eu não escolhi, foi tu que escolheu. Bom... Quem é o degenerado é tu. Por N motivos. Mas nós vamos falar aqui do incesto na história. Por que ele ocorria? O que eles queriam atingir através disso? Por que ele continuou sendo Queriam usado? atingir a pepeca da irmã dele. Não. Por que ele continuou sendo usado durante muito tempo como ferramenta política e de governadores e reis? E por que ele caiu em desuso? Isso será um motivo social ou não só social, também biológico? Não caiu em desuso em alguns lugares dos Estados Unidos, pelo que a gente entendeu. Não, só nos Estados Unidos. Nós vamos analisar aqui como isso foi usado como instrumento de poder e como decaiu. E o que ele quer dizer socialmente. Uau! Então, falando de uma forma mais biológica aqui, o problema do incesto é que quando você vai lá e cruza com uma pessoa que ela é parecida com você, digamos, seu irmão, seu primo, uma prima de segundo de primeiro grau. De primeiro grau. Primeiro grau é violento, Tu tem asma? Tem um pouco de asma. Tem um pouco de asma. Eu tenho rinite forte, às vezes sinusite. Suponhamos que nós sejamos irmãos e que nós temos um filho, não sei como. Com certeza vai ter um problema fudido de respiração. Isso não é porque o incesto causa problemas, mas é porque quando você cruza uma pessoa normal com você, que não tem nenhum grau de parentesco, normalmente vocês vão compartilhar 50% dos genes. Agora, quando é uma pessoa ligada a você, vocês têm os genes muito parecidos. Então, certas características vão se aprofundar e certas coisas que vocês têm de ruim vão se aprofundar também. Então, no nosso caso... Tu acaba filtrando pra dentro tudo aquilo que tu tem, principalmente aquilo que é ruim. Em questão de genes recessivos, por exemplo, vamos repetir. Doenças, muitas vezes, são genes recessivos. E quando tu cruza animais muito parecidos, esses genes recessivos vão aumentar a chance de se manifestar. E, na prática, em 2 ou 3 gerações, tu tem basicamente um clone. Porque Exatamente. Tu tem o código genético muito parecido. Os genes, eles podem conseguir sobreviver em bactérias por milhares de anos. Então, literalmente, se tu conseguir continuar cruzando uma geração por geração, ela vai ser praticamente um clone. Vai ter o mesmo pool genético, amigo. Talvez. Basicamente. Ou pior. É aí que tá. É dali pra baixo. É daí pra baixo. Dali pra daí cima. Pra baixo. Ainda a gente tá trabalhando no que é semi-ruim. O pior tá por vir. O pior tá por vir. O que é o pior, você me pergunta? Olha, é muita coisa. São coisas que até hoje estão se descobrindo exatamente por quê. Certas doenças que você tem, às vezes acontecem, que pena, mas é assim. Só que quando você vai lá e cruza com alguém parecido com você... Doenças genéticas. Doenças genéticas. De origem genética. Isso. Quando você vai e continua cruzando, a coisa começa a piorar. Então, ao longo do tempo, se constatou que algumas das principais coisas que o incesto poderia fazer seria reduzir a fertilidade, ter uma grande taxa de mortalidade alta, principalmente em crianças. Isso é um assunto que se estuda muito, porque antigamente muitos filhos morriam quando nasciam. A mortalidade infantil era muito alta. E se pergunta se isso era algo não só por causa, claro, da higiene da época, era uma desgraça, ou também se era por causa do próprio incesto, porque a gente vai ver mais pra frente, mas ele acontecia por vários motivos. Mas um deles era porque o mundo era muito menor do que ele era antes. As pessoas viviam em comunidades e as famílias viviam muito juntas e era muito comum casamento entre primos. Bem mais do que é hoje. Não, primeiro, era mais comum comunidades pequenas, não tinha grandes cidades, tinha cidades pequenas e vilinhas, então às vezes o vizinho, todo mundo era primo, porque as distâncias eram muito grandes, então tu viajar pra puta que pariu pra achar uma noiva ou um noivo, era complicado, entendeu? Era muito difícil viajar. E você normalmente morrer e nascer na mesma cidade, então... Acho que essa coisa de um grande número de gente nascer num lugar e morrer em outro é um fenômeno quase que exclusivo do século XX, para a maior parte da população. Sim. E outro tema que muitos estudiosos ainda estão tentando entender um dos fatores que o incesto causa é que as pessoas começam a ter estatura mais baixa. E antigamente as pessoas eram muito mais baixas. A média geral da população era muito menor do que era hoje. Claro que você tem exceções, você vai lá e pesquisa qual foi a pessoa mais alta do mundo. Você vai ter caras lá do início do século XX. Mas no geral, e também por fatores nutricionais... Pois é, essa é uma questão que eu ia comentar contigo, porque eu acho que a
não era todo mundo que casava com a prima, tá ligado? E é notável que a maior parte da população era, na média, bem mais baixa que a gente hoje em dia. Eu acho que é muito mais uma questão de nutrição e da dificuldade que era para as pessoas comerem. Cara, a obesidade é um fenômeno muito recente, tá? O problema de obesidade nos últimos 60 anos. A gente tem, e em lugares onde a gente tem fartura de comida. Então, tipo, essa coisa da galera ser menor, eu acho que é mais por causa de desnutrição do que essa questão da genética do incesto, ou da limitação do pool genético da região onde a pessoa está se relacionando para reproduzir. Várias teorias, várias pessoas tentaram entender por que isso era algo meio bizarro. Por que pensar na ideia de você ter um tipo de relação ou constituir família com seu irmão ou com seu primo é algo bizarro. Mas uma das teorias mais aceitas de hoje é o chamado efeito Westermarck. Cientista psicólogo no mesmo nome, o que ele quer dizer? Quando as pessoas crescem, principalmente até os 6 anos de idade juntas, no máximo até os 9 anos, as chances delas terem algum tipo de relação são muito difíceis, sendo ela seu parente, primo, irmão ou não. Quando até mesmo irmãos se encontravam depois dos 10 e 14 anos e não sabiam disso, ou parentes, isso não impedia que eles criassem algum tipo de afeto. E esse experimento foi feito principalmente nas vilas kibbutz de Israel. Kibbutz são pequenas vilazinhas, vilarejos, digamos no caso, muito comum no início do século XX, e vários existem até hoje. Então eles fizeram exatamente esse experimento. Quando as pessoas lá acabavam se casando uma com as outras, qual era o grau de parentesco dela, ou por que elas não faziam isso. E chegaram principalmente a essa conclusão, de que grande parte dos casamentos lá eram feitos de pessoas que não se conheciam, ou pessoas que se conheceram depois dessa faixa etária, e pessoas que cresceram juntas nos kibbutz, que não tinham nenhum grau de parentesco, mesmo assim não se casaram. Então, porque uma espécie de parentesco se formava entre eles, tipo assim, eu cresci com aquela mina e eu vou ver ela como irmã. Exatamente. Então, se você não soubesse que ela tinha algum certo grau com você, isso era ok. E mesmo se você soubesse depois, isso não influenciava tanto. Claro que talvez hoje em dia isso pese um pouco mais, mas o que descobriram na época, esse estudo foi feito lá, foi feito em várias épocas, acho que um dos mais que repercutiu foi dos anos 50, que eles chegaram à conclusão de que às vezes quando a pessoa sabia, mas conhecia a pessoa depois, isso não importava tanto. Claro que se fosse um irmão ou uma irmã, a coisa meio que não rolava. Mas quando era primo ou tinha algum grau menor, aí ok. E esse estudo, ele derrubou várias teorias da época. Freud dizia que a coisa não era bem assim, que o grau de sexualidade humana podia se estender, whatever, da forma como se fosse, era normal, tu com a mãe, e isso era completamente uma repressão social. Não existia realmente um fator biológico que isso poderia acontecer. É que aí que tá, é muito, levando em conta, por exemplo, as descobertas modernas da psicologia genética, da psicologia evolutiva, é difícil encarar seriamente essas afirmações do Freud, porque a natureza ia se responsabilizar por criar um mecanismo que impedisse esse tipo de coisa acontecer. Porque qualquer espécie que geneticamente tivesse predisposta essa coisa de filho transar com mãe e com irmã e o caralho, ia prejudicar o pool genético, entendeu? Inevitavelmente a espécie ia se fuder se não tivesse essa limitação já programada geneticamente. Eu posso estar errado, mas até onde eu sei, na natureza não é tão comum assim, tá ligado? Incesto. Indo já então para esse lado, só concluindo então, essa teoria do cientista Westermarck, ela derrubou, digamos assim, os princípios da teoria freudiana. E ela é aceita até hoje, de que as pessoas não se relacionam. Sim, o Freud tirou do cu, esse cara fez um experimento. Exatamente. Né, o Freud utilizou esoterismo praticamente. Deixa eu cheirar uma cocaína aqui, e o outro cara fez um experimento efetivamente científico. Uau! Indo para a área biológica, grande parte das espécies não realizam incesto. Elas tendem a evitar isso. É prejudicial evolutivamente. Evolutivamente, então, de alguma forma, aqui ainda estamos descobrindo algo dentro de nós mais forte. Qualquer pessoa no sucesso fala, não faça isso, isso vai dar merda. Então, e quando a gente faz, é o que eu digo, eu acho que é mais um fenômeno sociocultural. Grande parte dos animais mamíferos não fazem, evitam, tentam evitar, e aí eles estão tentando testar a teoria Westermarck nos animais. Pra ver se tem algo a ver com isso. Pra ver se tem algo a ver de você crescer junto, se os cachorrinhos crescem junto com eles, se eles têm o mesmo efeito do que a gente. E vários mesmo até tipo de plantas tendem a evitar isso.
por uma questão, por exemplo, até onde eu sei, algumas meio que tem uma forma bastante inconsciente e meio que automática, não é algo que envolve um pensamento, mas é algo que envolve, tipo, da mesma maneira que bate um vento, teus pelos do braço se levantam. Sim, exatamente. É uma resposta física automática, só que eu acho que relacionada a feromônios. Sim. Do tipo, elas, assim como eu tenho impressões digitais diferentes da tua, uma planta e a vizinha dela tem um cheiro, um dedinho de diferença da outra, e elas conseguem sentir isso, ou algo do tipo, e elas percebem a diferença, entendeu? Sim. E aí de repente se fecham, recusam, de alguma maneira evitam ser inseminadas pelo pólen de alguém que é um primo ou irmão, tá ligado? Geneticamente. No caso dos animais, eu desconfio que é os mesmos mecanismos psicológicos que a gente tem, tá ligado? Foi criado junto, a forma que tu desenvolve carinho. Mas eu escutei no This American Life uma história muito interessante de uma mulher que ela tem bastante problema com acho que é o papagaio dela, porque o papagaio sente ciúme dos filhos e do marido dela, porque o papagaio vê ela como a fêmea dele. Caraca! Sim, por causa que ela, quando ela morava solteira, ela já tinha ele. E esses bichos vivem 30, 40 anos, tá ligado? Sim. E aí é como se ele tivesse casado com ela e ela... Caraca. Agora essas coisas de amizade, por exemplo... Pô, cachorro não precisa nem te explicar, né? Sim. Cachorro tem... Talvez, acho que uma das mais complexas compreensões de relações de amizade na natureza. O golfinho entende isso, o gorila. O cara corvo entende coisas complexas como, por exemplo, dívida e gratidão. Porque não é raro gente que pegou corvo assim pra criar e quando o corvo sai pra viajar, às vezes ele volta e ele dá alguma coisa de presente. Caraca. Sim, isso é comum. Isso é interessante, né? Corvo É que eles possuem... O corvo, os corvos têm um comportamento social um pouco mais complexo que os pequenos pássaros. Uau! O tabu do incesto em si, ele é muito antigo. Desde quando se tem registro da história humana, ele estava lá. E várias sociedades que isoladamente não tinham muito contato em si, claro, de certas formas assim, já tinham separadamente algumas discriminações sobre o incesto. A Roma Antiga já tinha isso, a China já tinha isso. Alguns lugares isso não era tão frequente quanto os outros. Mas, de certa forma, a pessoa era má vista quando ela era feita de uma relação incestuosa. Tanto que existiam certos tipos de xingamentos na Roma Antiga que era algo pra diminuir, digamos assim, a pessoa, sabe? Tu é um... Ensina o nome da palavra aqui, sabe? Filho de uma relação incestuosa. É, exatamente. Mas isso foi usado como ferramenta de pureza étnica durante muito, muito, muito tempo. E aqui a gente vai... E aí começam os nossos problemas. Agora... Eu digo nossos problemas porque a galera relacionada aos altos escalões do poder que tem esse hábito nojento. E agora que realmente começa o nosso podcast. Então... Tão bom te ver animado com um tema tão suave, tão tranquilo. Um tema família. Um dos temas mais bizarros que você vai procurar, que vocês soltarem incesto, monarcas, vai aparecer o primeiro. Qual vai ser o primeiro? Os reais europeias. Famílias reais europeias. Principalmente os Habsburgos. Habsburgos foram uma família com muito dinheiro, é claro. Surgiu pelo finalzinho de 1200. E, basicamente, eles se fragmentaram, mas eles eram primos. Então, basicamente, eles ainda estavam juntos. Embora o império não fosse o mesmo, eles ainda mantinham relações entre si, com a finalidade de manter esse poder. Para tu ter poder estabelecido num lugar, só é melhor com que tu se relacione com pessoas que têm esse poder também, que são a tua família, é óbvio. Às vezes essas relações incestuosas não eram necessariamente incestuosas intencionalmente. Tipo, quero transar com a minha prima e ter filhos com a minha prima. Mas era um esquema assim, pro pessoal entender que não é todo mundo que se interessa por esse assunto tão suave. Mas, por exemplo, os Otis têm uma filha e eu tenho um filho. Não. Os Otis é o rei da Alemanha e eu sou o rei da Inglaterra. Para a gente manter forte as nossas relações políticas e manter os nossos reinos como aliados, O que faremos? por que não casar os nossos filhos? Só que repete isso 15, 20, 30 vezes durante 10, 20, 30 gerações. Isso. E aí tu tem um pool genético onde todo mundo é parente de todo mundo é primo de todo mundo, e aí os genes, bons e ruins, se mantêm dentro daquela mesma enorme família. Se multiplicam e são elevados à 25ª potência. E isso, na época, ninguém muito dava bola. Então,
qual seria o Porque problema ninguém tinha noção... do perigo dessa porra? Sim, pra tu ter uma ideia. Mendel é início do século XIX. Só que as teorias genéticas que ele escreveu foram esquecidas e redescobertas só no início do século XX. Mendel do século XIX? Século XIX. Cara, eu diria que era 20. Não. Aí é que tá. As ideias dele só foram estudadas e comprovadas no início do século XX. Tinha gente até a década de 90 do século XIX acreditando em Lamarck, tá ligado? Sim. Tem um podcast muito bom chamado American Inventions, que tem uma série curta sobre, acho que em 3, 4 episódios, contando a história do sequenciamento genético, e eles começam falando do Mendel. E o Mendel escreveu um livro que foi esquecido. Completamente esquecido durante esses 30, 40 anos. E depois eles redescobriram esse livro, no início do século XX, uns médicos tentando detectar doenças. E os caras utilizando moscas, insetos, mais pequenos, Sim. que se reproduziam rápido, conseguiram comprovar a tese do Mendel. E aí depois se expandiram esses estudos, até que na década de 50 e 60 o pessoal descobriu que essas características genéticas eram transmitidas através do código genético. Mas enfim, tudo isso para dizer que, tipo, quando essa galera se relacionava com o primo, eles não sabiam dos problemas que dava. Claro que não. A tese deles é que tu tava mantendo a pureza genética da família. Mas primeiro, uma grande bobagem a história da pureza genética. E segundo, é importante dizer, quanto maior o teu pool genético, melhor. Sim. Porque quanto maior o número de genes e de variações genéticas dentro da tua espécie, maiores são as chances de sobreviver a um evento catastrófico, como por exemplo uma infecção. Por exemplo, se uma doença ataca todas as pessoas do mundo, a gente tem tanta gente no mundo, tem tanta variação genética da espécie humana, que algumas pessoas vão sobreviver porque elas vão ter, como é que se diz, genes que beneficiam elas e defendem dessa doença. Elas têm uma variação genética mais abrangente, digamos assim, do que... É por isso que, por exemplo, espécies... Isso é que dobra, por exemplo, o risco de extinção de algumas espécies. Não só eles por exemplo, tem espécies de tigres que tem 50 indivíduos dentro daquela espécie, porque estão próximos da extinção. Primeiro, é um perigo, por causa que é um risco de extinção, porque obviamente estão em um número pequeno, então... Um que morre já é uma grande perda para a porcentagem daquela espécie. Sim. Mas eles têm tão poucos indivíduos que é pequeno o número de variações genéticas. Isso é também bem comum quando... Então essa espécie tem poucas chances de sobreviver também por causa que eles têm pouca variedade genética. E isso é exatamente o que acontece com os pandas, essa desgraça de espécie, que vive numa região específica, num clima específico, e tem frescuras pra fazer filhos. Nossa, eles são péssimos pra transar. Eles são terríveis, e esse é o problema, porque eles só não comem direito, eles só enfiam bambu no rabo, eles só ficam comendo aquela desgraça, ficam escalando o bambu, ficam caindo de bambu e ficam se fazendo de cu doce pra transar. Então tu tem todos os problemas juntos pra tu criar uma espécie muito específica. Tem espécies que inevitavelmente não iam sobreviver, que nem os pandas. A sorte deles é que eles são fofos. Então na China. Porque se eles tivessem um país um pouco menos... totalitário, ambiental, exatamente. Que faz as coisas na marra. Exatamente. Vamos conservar essa espécie na marra. Vai conservar direito. Uma das coisas interessantes sobre a Primeira Guerra Mundial é que foi a última guerra dos reis, dos grandes reis. Sim. E foi uma guerra entre primos. O rei da Inglaterra, o rei da Alemanha e o czar russo. Todos eles eram primos. Sim, eram. Primos do tipo assim, ó. Minha mãe morava com a tua mãe e as duas brincavam juntas. Sim. É muito louco, tem uma foto deles juntos. Tem, eu tô ligado. Todos eles de bigodinho e o olho é igual, o formato do rosto é igual. Sim. Claro, a barba disfarça as diferenças, todo mundo usava o mesmo tipo de uma barba. foto um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. É, um pouco porque antes. Porque a Rainha Vitória tá nela. Se eu não me engano... E é muito louco por causa que, se não me engano, o rei da Inglaterra mandou uma carta pro rei, acho que da Alemanha, falando... Cara... Tu vai brigar com o teu primo. Literalmente dizendo, cara, isso aí entre família. Eu não tô falando contigo como rei, tô falando como eu tô primo. falando contigo como família, como primo. Não vamos fazer essa treta rolar, pelo amor de Deus, vai dar muita merda. Uau! Os Habsburgos começaram lá pelo finalzinho do século XII e eles exatamente mantinham relações incestuosas entre primos e até mesmo, às vezes, entre irmãos. Então a gente chega na grande figura dos Habsburgo, o ícone, e o grande garoto propaganda que era reflexo de todas as condições saudáveis do Habsburgo era o Charles II.
Charles II, ele foi rei da Espanha de 1165 até 1700. E não só da Espanha, como ele também abrangeu algumas áreas dos Países Baixos e também das grandes colônias espanholas que existiam nas Américas, também no Caribe. Então, o que o Carlos II tinha? Problemas. Quais deles? Um dos maiores problemas que ele tinha, e que vários outros reis escreviam como esse cara é retardado, o cara tinha uma mandíbula muito pra frente. Não era só estético o problema, ele não conseguia falar direito. E vários reis que se encontravam com ele e várias outras figuras da nobreza falavam assim, cara, eu não entendi nada do que esse cara me falou. E eu falo espanhol. Que merda. E eu não entendi o que esse cara quis dizer. E não só isso, ele tinha problemas pra comer. Ele era estéril. E várias vezes ele se engasgava quando comia. Ai, caralho. Ele tinha a língua inchada por causa disso. Ele foi o último dos Habsburgo. Parabéns, Carlos. Quer dizer, Charles, por causa do seu grande relação O nome dele pura. O nome dele era Charles. Charles. Tipo o Charlinho, o guerreirinho. Por causa da sua grande pureza genética, você Caralho, deu fim a uma dinastia de quase 400 anos. Mas a culpa não era dele, a culpa é de quem fez ele. Tá É ligado? verdade. Dos pais dele, no Ah, caso. coitado, ele era muito guerreirinho, velho. Bom, ele não deixou filhos, mas... Ah, jura! Jura! Mas os descendentes da nobreza espanhola até hoje são provenientes dos Habsburgos. Tem o queixinho. O antigo rei da Espanha, que saiu em 2014, o Juan Carlos I, ele tinha alguns traços ainda do queixo de Habsburgo, como é chamado. Imagina alguém fazendo beicinho, só que o beicinho dele tu pega no Photoshop e dá um scale assim, e esse é o beicinho dele. E o queixo dele é 5 vezes maior. Isso era bem engraçado. Ele tem muito beicinho de... Isso era bem engraçado porque alguns outros reis também herdaram isso, obviamente. Os Habsburgos eram uma grande família em toda a Europa. Tem quadros desses caras. Eu duvido que o cara... Se a galera hoje, que não é feia, utiliza filtro do Instagram, imagina o cara que tá pagando uma fortuna pra um pintor renascentista fazer Eu um pensei quadro nisso. dele. Ele provavelmente estava pagando pra embelezar. O cara devia ser muito mais feio do que aparecia nos retratos. Na boa. Devia ser pior, cara. Devia ser pior. Se consertado ele era daquele jeito, imagina o for real. Uma das grandes doenças que estavam atingindo as famílias europeias durante até o final do século XX. Epa! Foi? Agora, vamos lá. Aqui tem consequências vermelhas. A hemofilia nada mais é quando você não consegue que seu sangue coagule. Pra quem não sabe o que é coagular. Quando você se corta, existem células do teu sangue que são responsáveis por fechar a ferida. Em algumas pessoas, essas células que deveriam fechar a ferida não funcionam. Essas pessoas são os hemofílicos. Eles têm dificuldade com as plaquetas, né? São as plaquetas. E o grande problema dos hemofílicos é que você pode não parar de sangrar. É, Dependendo sangue. da gravidade dele. Isso, claro, tem um problema muito maior em mulheres. Principalmente que passam depois dos 10, 11 anos e começam a menstruar. Todo mês você vai ter uma complicação gigantesca. Então não é só o sangramento, também é a possibilidade de tu pegar infecções fodidas. Uma das grandes figuras que tinham pouco, mas não tanto de hemofilia era a Rainha Vitória. A Rainha Vitória Mas isso eu não sabia. da Inglaterra, sim, que reinou de 1837 a 1901. A grande figura da Revolução Industrial. Bem, ela dá nome à era que ela governou, a era vitoriana. Ela espalhou essa desgraça por toda a Europa. Não foi só para a Inglaterra. A família russa, deposta pela Revolução de 1917, os filhos do imperador eram grande parte hemofílicos. Era uma hemofilia tão forte que às vezes casos de situações um pouco engraçadas, como a gente teve agora, eles ficavam sem ar. Que engraçado. E eles passavam mal, eles desmaiavam. E um dos que era conhecido por acalmar eles, Rasputin. Mas resumindo, ele era um padre que ele meio que enlouqueceu, meio que entrou numa missão de se transformar em alguém poderoso. E por vários motivos ele era considerado meio que um santo em vida. Ele acabou, por causa da fama dele, criando uma relação social com a família Romanov. E ele se tornou uma pessoa querida pelos czar e pela czarina, por causa que, por algum motivo, toda vez que ele estava lá, o filho dele se acalmava da falta de ar e da hemofilia. Não se sabe se ele induzia o garoto a ter ataques, e aí ele era a solução do problema, porque ele sabia o que estava fazendo e simplesmente parava de fazer, ou se era por um puro acaso, ou se era algo psicossomático, o garoto se acalmava por presença do Rasputin, o fato dele se envolver diretamente em decisões da czarina e decisões familiares e até mesmo políticas da czarina e do czar, foi um dos muitos motivos que acabou degringolando a Revolução Soviética.
do povo se revoltando contra as merdas que o Czar e a Czarina faziam. É uma espécie de padre santo, pai de santo curandeiro do caralho. Alquimista, maluco, mágico, louco e transudo, que... Não, sim, ele era muito putanheiro. Caralho. Sim, ele vivia bebendo e indo em puteiro. Cara dele é estranho. Bom, grande parte dos descendentes da Rainha Vitória morreram das consequências da hemofilia. Alguns deles tiveram certos tipos de acidentes quando pequenos e crianças, que aí a coisa é pior ainda, que a coisa começou a sangrar sem parar, e até mesmo em pessoas mais velhas, descendentes dela já de 40 anos. Eis o que aconteceu com alguns descendentes da Rainha Vitória. O príncipe Leopoldo, duque da Albânia, foi filho da Rainha Vitória e morreu na idade de 31, depois de uma hemorragia cerebral causada por uma queda. Príncipe Frederick, filho do Luís IV, grande duque, casado com Alice da Inglaterra, filho da Rainha Vitória também, Frederick morreu. Ele era neto da Rainha da Inglaterra, então. Isso. E da filha, no caso. Ele morreu também de uma hemorragia cerebral caindo de uma janela de 20 pés. Obviamente ele não morreu por causa da queda, mas ele começou a sangrar bastante e morreu. Bem, ele tinha 2 anos, então fica de... Ai, tadinho, caralho. E acabou. Príncipe Valdemar da Prússia, o filho da princesa Irene, que era filha da princesa Alice da Inglaterra, ou seja, ela era filha da Rainha Vitória. Ele morreu em 1945, né? Na idade de 56, parabéns, você chegou longe. Durou. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele precisava de uma transfusão sanguínea, que era uma bosta pra quem era hemofílico. Os doutores falaram que isso seria um grande problema. Então, basicamente, mesmo com transfusão sanguínea, ele não conseguiu sobreviver. Bem, dependendo de onde ele estava, existia prioridade de quem ia receber sangue, né? Que ano isso? 1945. Tava 56 anos. Tava rolando um pequeno acontecimento histórico chamado Segunda Guerra Mundial. Eu preciso de sangue, ok. Eu tava esperando tu falar que ele tinha tomado um tiro. Primeira Guerra Mundial, eu preciso de uma transfusão, ok. Botei a agulha. Ah, morri. O príncipe Heinrich, da Prússia, great grandson. Bisneto, olha só que original, aos 4 anos de idade, morreu também de uma queda. A partir desse ponto, daí já é seleção natural. Aí já é seleção natural. Aí acontece aquilo que eu te falei, a natureza tá tomando responsabilidade por aquilo que a humanidade não quis fazer. Grandes histórias de grandes... É a natureza decidindo quem é que transa nessa porra. Quem transa nessa porra? Uau! Olha só, isso é só na Europa. Agora a coisa fica agora. Agora a coisa fica agora. Agora se concentre. Tem vários casos isolados que a hemofilia vai te dar problema em qualquer lugar do mundo. E um deles é uma tribo que existiu durante muitos séculos, existe até hoje. Então, acho que é o caso mais bizarro do incesto vivo até hoje. A tribo Vadoma, no Zimbábue. Eles basicamente vivem em isolação total e eles procriam. Dane-se, entre irmãos e irmãs. A ponto de que eles contraíram uma coisa muito particular e muito singular, que a maior taxa de incidência lá. Mas existem outros lugares, chamada ectrodatilha. É basicamente uma deformidade em que você perde os dedos centrais das mãos ou dos pés. Então, basicamente, pra deixar um pouco visualmente mais claro, se você não tá no YouTube... Pé de pato. Cara, é um pé de pato perfeito. E mão de pato. É tipo uma garrinha, é tipo um gancho. Caranguejo. Então, a tribo Vadoma do Zimbábue, até hoje, vai lá, por favor, joga fotos dela aqui, cara. Assim, se isso não te convence que isso é uma aberração... Vadoma, V-A-D-O-M-A, não tem muito mistério do Zimbábue. No mundo antigo eu falo antes de Cristo, o incesto já era visto com maus olhos, como eu falei no início, até mesmo Roma Antiga. Só que para o Egito, isso não era um problema. Not a problem for me. Então, vamos lá. O Egito, durante muito tempo, ele teve o Império Egito, foi feito 32 dinastias. Só que uma das primeiras dinastias foi descoberta, digamos assim, que data de mais de 3.000 a.C. Então, ainda os registros, grande parte do Império Egípcio estão sendo descobertos. Pra vocês terem uma noção do quanto o Egito é antigo. Cleópatra nasceu mais perto da invenção do iPhone do que da construção das grandes pirâmides. Sim, tá mais próxima da gente do que do Egito antigo dela. Quando os romanos chegaram, o Egito já tinha ruínas egípcias. Exatamente. Então, o que você tem? Você tem várias dinastias que você não tem nenhum registro sobre elas. Várias das 32 dinastias que eu falei, algumas delas... aconteceram antes da escrita. Não só isso, não existe nada falando sobre elas. Só sabe dizer que, por exemplo, existe uma das dinastias egípcias, arrisco dizer que é só uma, talvez seja mais de uma, mas eu tenho certeza que tem uma que não tem nenhum registro. Por exemplo, vamos supor que ela é a 17ª. Tem a 18ª e tem a 16ª.
E aí os caras ficaram tipo, putz, tá ligado? Quem foi a 10ª? Você não tem registro. Mas ele supõe que tem uma 17ª. Será que não aconteceu, por exemplo, a galera que faz uma queima de arquivo? Porque às vezes tu tem esses casos, tipo, intrigas palacianas onde uma geração odeia a anterior ou odeia a mais nova. Queima de pedra, só se for. Tutankhamon, ele nasceu em 1336 a.C. Ele morreu em 1327 a.C. O cara não viveu nada. Morreu Ele viveu com 19 anos. Ele foi parte da 18ª dinastia. Ele era conhecido no Império Egípcio como se fosse uma pessoa atlética, uma pessoa muito aventurada, uma pessoa muito... E ele era sempre retratado em suas esculturas e suas pinturas como se estivesse segurando uma lança. Uma lança, e o que foi divulgado, e o que se soube durante muito tempo, é que ele tivesse morrido em um acidente de carruagem. Só que eis o problema. Moleque piruleta. Moleque piruleta. Bicho piruleta! Várias das dinastias se mantinham através do incesto. And incesto de irmão e irmã. É o mais tenso. O Tutankhamon era filho de irmão com irmã. Ele foi filho do Akhenaten com uma pessoa que ninguém sabe até hoje o que era. Só que essa pessoa que ninguém sabe quem era irmão do Akhenaten. Então ele literalmente ele é a relação entre irmão e irmã. Tutankhamon teve um filho com uma pessoa que não sabemos quem é, com 2 herdeiros que não sabemos quem é. Isso ajudou muito, eu sei, né? Mas é toda a informação que eu posso trazer hoje. Que transa bonita não devia ser essa. Bom, Tutankhamon, ele tinha vários problemas. Foi descoberto, principalmente o túmulo dele foi um dos mais recentes. O Tutankhamon é um personagem histórico. Apesar de ele ter sido um faraó que durou pouco tempo e por isso ele teve pouca influência histórica, ele é famoso porque ele foi o primeiro túmulo intacto de um faraó que a gente encontrou. Você sabe aquela estátua bonita de ouro, aquele sarcófago de ouro bonito? Que normalmente eles invadiram. Normalmente eles invadiram. É do Tutankhamon. Normalmente a gente não tem isso de outros faraós por causa que os túmulos deles tinham sido roubados. Exatamente. O Tutankhamon foi um faraó que a galera encontrou o túmulo dele intacto. O que é uma coisa muito difícil. Porque ele estava soterrado de areia. Ele não foi enterrado num túmulo muito grande, ele foi enterrado num túmulo meio humilde no Vale dos Reis. Isso, que era muito afastado, digamos, do Egito de Giza, de Cairo. Vale dos Reis é na puta que pariu. Na fronteira com o Sudão já. Ele é longe pra caralho. É bem longe. Então, quando descoberta na década de 20 a tumba de Tutankhamon, eles começaram a fazer vários experimentos e descobriram várias coisas. Alexander, tu sabe me dizer de onde é que vem a palavra Filadélfia? Do bagulho de passar no pão? Não vem daí. E não vem dos Estados Unidos. Do Tom Hanks. Filadélfia era uma palavra grega. Filadelfos era um nome dado para a relação entre irmão e irmã. A ponto de que você tinha vários faraós com o sobrenome Filadelfos. Nossa. Então, take that. Que maravilha, já dizer exatamente onde é que é. A grande questão do Tutankhamon era que ele tinha tantos problemas que é incrível dele ter chegado aos 19 anos. Um dos problemas que ele tinha era que ele nunca foi uma pessoa atlética, ele nunca foi uma pessoa sequer que conseguia ficar em pé direito. Ele tinha ossos faltando nos pés, a ponto de que um pé dele não conseguia ficar no chão, ficava curvado. E é uma soma de doenças muito grande. Se supõe que quando ele é pequeno, isso é uma doença rara, que acontece em grande parte até hoje em dia, quando o bebê ele nasce muito, muito frágil, a ponto de qualquer batida mínima que acontece com ele, ele tem uma fratura. O apelido dela é ossos de vidro. Isso, que o bebê nasce meio azulzinho, como chamam. E então, ao longo do tempo, você vai se fraturando várias vezes, então você começa a ter calcificações enormes no corpo. Sim, porque o corpo quebra, porque tu quebrou o osso, solda, quebra, solda, quebra, solda, quebra, solda, quebra, solda, quando tu vê essa solda. Tutankhamon tinha várias fraturas no quadril, a ponto de que os quadris deles eram tão largos que ele parecia muito uma mulher. Ele tinha má formação entre o céu da boca. Basicamente, a parte da boca dele não se formou direito. E provavelmente ele era fanho. Então. Ele tinha grandes problemas para falar e para comer. Por causa das fraturas na cabeça, uma cabeça um pouco mais larga. Grande parte daquelas representações dos faraós com a cabeça um pouco larga era charme, mas não tanto. A ponto de que... Alguns casos era problema genético. Era problema genético também. Caralho! A ponto de que o cara nunca andou com a porra de uma charrete ou a porra de um cavalo. Ele morreu por causa desses problemas. A lança dele era uma bengala. Ele utilizava uma bengala para se locomover. E utilizou até a data da morte dele. Bem, para vocês entenderem, os cientistas não adivinharam isso da cabeça deles. Eles descobriram isso tirando raio-x do corpo do cara. O corpo dele, não só o túmulo dele estava preservado, mas o corpo dele também estava muito bem preservado por nunca ter tido contato com ar e aí não oxidou que nem outras múmias que estavam mais expostas.
ao ar. Mas, enfim, é foda, cara, coitado. Tá. Isso te faz pensar como eram alguns outros faraós. Como foram os faraós depois do Tutankhamon. Eu fico pensando se em algum momento eles não se deram conta que isso era um problema, tá ligado? Porque quando se torna repetitivo, por exemplo, um ministro ou um assistente que está vivendo há mais tempo ali e que acompanhou um número grande de famílias nascendo e morrendo, e provavelmente em algum momento falou, galera, então de repente transar com a irmã não é tão legal assim. Porque eu acho que em algum momento eles pararam de fazer isso, ou em algum momento eles começaram. Por causa que não pode ter sido durante toda a história, que durou muito tempo as dinastias. O grande fato de porque eles realizavam incesto era porque na mitologia egípcia, Sim. o deus Osíris casou com a sua irmã Isis, que era para manter a pureza do sangue e a pureza da família. Então todo mundo resolveu imitar isso e olha só onde chegou. O cara que ficava lá cuidando do templo do Tutankhamon, ou do lugar onde ele morava, devia pensar, cara, tem algo errado, olha essa criança, é tipo uma coisa que se move. Uma coisa que sofre. E as pessoas chamam isso de Deus. Bom, fica a reflexão. Isso, a gente sabe disso porque foi bem preservado. Então... Por outro lado, pode pensar que talvez fosse uma manipulação meio Game of Thrones. Não era o rei que governava, não era o faraó que governava, sim. Mas quem estava em volta, o faraó, permitia esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, para deixar o faraó fraco e as gerações seguintes de faraós fracas e, por exemplo, ministros governarem o lugar. Tipo, ele era só um fantoche. Quem governava eram os ministros, o primeiro-ministro, os assessores, sei lá. Wow. Passando por todas essas histórias de gore, de incesto, chegamos à conclusão. E agora? A monarquia ainda faz isso? Não, então não se preocupe. A monarquia inglesa... Não, eles inclusive tomam cuidado de olhar Exatamente. a família genealógica da galera que eles vão casar pra poder saber se não tem ali um irmão que ninguém sabia, um tetra-primo. Da Primeira Guerra, isso foi muito bem cuidado e documentado. Todos os casamentos que aconteceram na família real inglesa depois disso foi bem cuidado. Alguns chegaram a ser primos, como por exemplo Charles com a segunda esposa dele, a Camilla Parker, São primos de nona juntos. geração. É. Então, mas sem ser na monarquia, isso ainda acontece? Oh yeah! Agora vem a parte que me deixa deprimido, mas enfim. Oh Quer dizer, como se esse podcast inteiro não fosse bastante deprimente, mas agora vem a parte onde tipo... não acredito que a galera faz essa merda. Como eu falei, olha só, confirmado. Diferentes países definem incesto de formas diferentes, olha só que frase bonita. Fazer sexo literalmente com seu primeiro primo em países é crime, mas em outros, não. De boinhas. Um estudo de 1998, no Paquistão, descobriu que 63% dos casamentos eram feitos de pessoas que tinham compatibilidade sanguínea. E é em regiões que acontece até hoje. Tem algumas doenças no Paquistão, entre elas uma muito bizarra, cara. Eu não sei. Sabe quando tu começa a entrar na internet e tu fica tipo, cara, não devia estar aqui. Isso não devia estar aqui, mas aí tu começa a pesquisar. Mas essa informação eu já vi, cara. Eu já vi. Da cabeça lá dos guri. Eu já vi isso no, se eu não me engano, em Vice, ou no Motherboard, que também é do Vice. Tem uma doença lá que é chamada cabeça de rato, em que as crianças têm uma cabeça de rato. Atribuem isso por causa também do incesto. Grande parte que acontece, ela é estimulada. Porque eles são meio criados como uma atração turística para ganhar dinheiro nas ruas. Então algumas pessoas procuram os cabeças de rato pra lucrar em cima. Tirar foto. Pra tirar foto pra lucrar em cima. Cara, é um bagulho muito feio. O incesto na cultura paquistã representa que 1 em 10 mil paquistãos tem esse problema. Alguns lugares como Porto Rico, ali um dos estados dos Estados Unidos, também é conhecido por ter grandes níveis de albinismo. Creem que isso existe há tanto tempo que eles não sabem dizer se realmente foi de relações incestuosas. Mas acreditam que sim, porque tudo que nós precisamos e vimos até hoje conclui que esse algo se mantém durante muito tempo por causa das condições genéticas. É por causa que tu tem um pool genético menor. Tem algo errado aí. Eu até encontrei algumas discussões assim. O Estado não tem que se interferir, sabe, no casamento, entre incesto. Se as pessoas concordam, que seja. O mundo às vezes não é sempre o que você quer, entendeu? E quando isso coloca em risco a saúde dos outros, nesse caso de incesto, como a vacina... É foda. Então, de repente não é legal tu fazer uma coisa que vai ter consequências que não vão atingir você, mas que vão atingir outras pessoas. É isso? Alguma dica cultural sobre esse tema?
Nossa. Game of Thrones, talvez? Game né? of Thrones! Vocês Game viram of a Thrones, última galera temporada? transa pra caralho ali. Eu, Bom, não, tem vários eu incêndios. quero que as pessoas Sei lá. saibam que não é pra fazer isso e eu não quero que elas se entretenham com nenhuma obra de arte que envolva esse tipo de Você coisa. pode ver The Borgia, você pode ver Game of Porra, Thrones. The Borgias é paia, cara. É isso. E muito isso. obrigado. E lembrando que, pra nos ajudar a fazer uns podcasts, pra você, Ah, lá vai ele pedir dinheiro de novo. pra você nos ajudar a manter nossos custos como site e hospedagem, pode nos ajudar a ser um apoiador de Geopizza a partir de R$2 mensais. Apenas 2 pilinhas. E você pode ganhar diversas recompensas sobre isso. Você pode ir lá no nosso Apoia-se, você vai ver os diversos tipos de modelos que você pode se encaixar, e diversos tipos de valores que você pode doar. E é claro, temos vários estímulos por causa disso, então nos ajude a fazer conteúdo independente. A gente tem que Aqui no fazer Geopizza. a gente tem que fazer um dia um meet and greet, né? Só que eu não vou cobrar, eu acho muito paia cobrar. Tem greet. Meet and greet, tu conhece Ah, os da produção humana. Adeus! Não acabou não. né? Acabou. Adeus! Mas Eu tô querendo saber quem é que transa nessa porra. o Carlos II, ele era... Chupar um Carlos e pá. Quero saber quem é que transa nesse reino. É Habsburgo nessa porra. Quero saber quem é Habsburgo. Com o Império Germânico, pá. Chupar um sacro império, pá. Meter um pau no Carlos.